Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O devocional de hoje está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Essa passagem é a parábola do homem rico e Lázaro. Vamos ler? Jesus disse: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para um lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Essa é uma parábola fácil de entender. Ela nos diz o que acontece após a morte. Para aqueles que não acreditam no sofrimento eterno, aqui está uma passagem que diz que realmente existe o inferno. Aqui nós temos 2 personagens, o homem rico e Lázaro. No versículo 19, Jesus descreve o homem rico, um homem que se vestia muito bem para aquela época, com linho fino e púrpura. Essa é uma descrição de como os sacerdotes da época se vestiam. A roupa que esse homem vestia era cara, a tal ponto de que, para um trabalhador comum comprar tal roupa, ele precisaria trabalhar durante anos. Jesus ainda acrescenta que esse homem vivia cercado de luxo. Aqui nós podemos ver que esse homem juntava riquezas no mundo. A parábola não diz que essa riqueza foi conquistada de maneira ilícita, mas diz claramente que ele não se preocupava com o próximo, se preocupava apenas com o seu próprio bem-estar. Nos versículos 20 e 21, Jesus descreve o homem chamado Lázaro, o homem pobre. Curiosamente, Lázaro é o único personagem que tem nome nas parábolas que Jesus contou. Lázaro é a imagem da pobreza extrema. Vivia à porta do homem rico, desejando comer o que caía da mesa daquele homem. Lázaro estava doente, com feridas abertas pelo corpo, e nos dá a entender que estava fraco, pois ele não conseguia sequer espantar os cachorros que lambiam as suas feridas. Nos versículos 22 e 23, o cenário da parábola muda completamente. Ambos os personagens morrem, mas o destino de cada um é diferente. Lázaro, depois de passar por aflições,
Depois de ser desprezado aqui na terra, ele encontra-se no céu ao lado de Abraão. Um lugar onde não há dor e nem sofrimento, um lugar onde ele é consolado. O homem rico, porém, foi para um lugar de tormento, pois vemos claramente que ele viveu bem enquanto estava aqui na terra. Ele teve tudo. A parábola não diz que o homem rico pecou diretamente contra Lázaro, pois não vemos o homem rico maltratando Lázaro ou fazendo algum mal a ele. Porém, nós vemos que o homem rico nunca notou Lázaro, nunca fez nada por ele. Provavelmente o homem rico via Lázaro em sua porta, via suas feridas, via o seu sofrimento, via que estava faminto, mas o homem rico simplesmente ignorou, preferiu ignorar Lázaro. Dos versículos 24 ao 31, o homem rico já está no tormento eterno. Ele vê Lázaro ao lado de Abraão e pede a Abraão para mandar Lázaro para refrescar a sua língua. Na parábola, Abraão lembra ao homem rico que não poderia ajudá-lo uma vez que ele teve uma boa vida na terra e que Lázaro não tinha nada. Lázaro está sendo consolado por todo aquele sofrimento que ele passou. E o homem rico sofrendo em agonia porque ele viveu da forma que queria na terra. Abraão ainda complementa que mesmo que ele consentisse em deixar Lázaro molhar a língua do homem rico, não teria como, pois há uma separação entre o céu e o inferno. Ninguém que está no céu passa para o inferno, e ninguém que está no inferno passa para o céu. Depois o homem rico ainda tenta argumentar com Abraão, pedindo para que Lázaro retorne à vida, para que Lázaro volte à terra para avisar aos seus irmãos, para que agissem de forma diferente da forma que ele agiu em vida. Ele estava preocupado com os seus irmãos, que muito provavelmente levavam uma vida igual à dele. Abraão prontamente lhe responde dizendo que seus irmãos têm as Escrituras para que não façam a mesma coisa. O homem rico diz que não era suficiente ter as Escrituras, que se alguém ressuscitasse dos mortos, seus irmãos acreditariam. Mas Abraão prontamente responde: se eles não ouviram Moisés e os profetas, não irão ouvir mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O que essa parábola está nos dizendo? Essa parábola foi contada para os judeus, sacerdotes e escribas daquela época. Pessoas que se vestiam bem, tinham roupas finas, eram considerados as pessoas, os homens da lei. Mas eles extorquiam as viúvas e muito provavelmente muitos não ajudavam os pobres. Ouviam e liam as Escrituras, mas não havia uma transformação verdadeira no coração. Eles pensavam apenas em si mesmos e no próprio bem-estar. E se esses mesmos judeus que tinham as Escrituras não ouviram mesmo quando alguém ressuscitou dos mortos, nós vemos isso em João 11, onde temos a passagem da ressurreição de Lázaro. Não o mesmo Lázaro dessa parábola, porém vimos que após Lázaro ser ressuscitado por Jesus, muitos ali se converteram. Porém alguns viram Lázaro ressuscitado e não creram, e infelizmente planejavam matar a Lázaro. Entre o céu e o inferno existe um grande abismo que os separa. Depois que morremos, meus irmãos, não existe retorno para voltar. O caminho que você segue aqui na terra definirá o seu destino final, o céu ou o inferno. As Escrituras estão disponíveis para que possamos ler e aprender sobre o reino dos céus. A Bíblia conta os milagres de Jesus, a morte, a ressurreição e a subida aos céus. A Bíblia também conta que ele voltará em glória da mesma forma que ele subiu aos céus. A confiança na palavra de Deus é o caminho para os céus. Muitos não creem em Cristo, não creem que ele ressuscitou dos mortos e que está sentado à direita do Pai. Aqueles que não crerem, infelizmente, irão descobrir o verdadeiro valor da alma quando for tarde demais, quando estiverem no sofrimento eterno. Após a morte,
não há possibilidade de retorno. Estejamos então, meus irmãos, firmes em Cristo, juntando tesouros nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua misericórdia. Obrigado porque nada tem nos faltado. Obrigado, Deus, pela mensagem de hoje, pois vimos, ó Pai, que existe o céu e o inferno, porém existe apenas um caminho que leva a ti, e esse caminho é Cristo Jesus. Devemos confiar nas tuas palavras, nas palavras que tu deixaste para nós na Bíblia, pois ali tem palavras de vida, palavras de salvação, ó Pai. Que possamos ler a Bíblia e, através do Teu Espírito Santo, entender a Tua palavra e entender o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.